Olá, gente. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar início a mais uma aula de ciências, tá certo? Como você vê, iremos falar hoje sobre os animais, né? Acredito que todos já saibam que no dia 30 de setembro nós teremos nossa feirinha de ciências online, né? Peço que todos participem, tá certo? Será um evento muito importante, tá bem? No decorrer das aulas, tia vai explicar direitinho como é que vai acontecer, tá certo? Bom, antes de iniciarmos nossa aula, quero que você faça a sua oração, tá? Agradeça a Deus por mais um dia, por nossa saúde, né? Pedir uma semana abençoada, tá certo? Então vamos lá. O que são os animais? Os animais são seres eucariontes, multicelulares, que possuem muitas células, né? Então nós sabemos que nós somos formados por muitas células e somos heterotróficos. Então os animais, eles são heterotróficos, tá? O que é heterotróficos? São aqueles que não produzem o seu próprio alimento, tá? Então, nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Não é o caso das plantas, né? As plantas, elas fabricam, elas fazem o seu próprio alimento. Mas nós, seres humanos, nós dependemos de outros seres vivos para nos alimentar, né? Aí tem aí, ó, como exemplo de animais, podemos citar o ser humano, que é nós, as águas-vivas, as esponjas e minhocas. E nós também uma diversidade enorme, né? A gente pode ver aí, ó, sapos, a baleia, né? Pássaros, onças. Então, nós temos uma grande diversidade de animais. Então, a gente pode classificar os animais em dois tipos gerais. Nós podemos classificá-los em invertebrados e vertebrados, tá certo? Invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral. A gente não possui uma coluna vertebral que é responsável por nos deixar ereto, é responsável pela nossa sustentação, né? Então, existem animais que não possuem coluna vertebral e assim são chamados de invertebrados, tá certo? Que são o caso das esponjas, como a gente tá vendo aí na foto. Elas não possuem coluna vertebral, tá? Então, ó, nome de invertebrado, aqueles animais que não possuem coluna vertebral. Esses animais apresentam grande quantidade de formas, cores e tamanhos, sendo conhecidas espécies microscópicas e algumas com mais de 10 metros de comprimento, como é o caso da lula colossal. Estima-se que 95% de todas as espécies de animais sejam invertebradas, tá? Agora, os animais vertebrados. Como já está dizendo, se invertebrado é o que não possui coluna vertebral, os animais vertebrados são aqueles que possuem a coluna vertebral, né? Que é o caso dos seres humanos. Nós possuímos uma coluna vertebral. Então, a gente também vai encontrar diversos animais que possuem essa coluna vertebral, a espinha, né? Também no caso dos peixes, que são as espinhas. Aí vamos lá. Tradicionalmente, dá-se o nome de animais vertebrados àqueles que possuem uma coluna vertebral. Entretanto, muitas vezes o termo é usado para animais que não possuem essa estrutura, como é o caso das feiticeiras. É um tipo de peixe, tá, gente? Que não possui nenhum sinal de vértebra. Desse modo,
prefere-se dominar esses organismos como os craniados ou craniata, ou seja, animais que possuem crânio, seja ele ósseo ou seja cartilaginoso. Os animais craniados incluem o grupo que não possui vértebras e também os vertebrados, tá? Então tá aí uma exceção, tá certo? Que existem animais, que é o caso das feiticeiras, tá? Que é um tipo de peixe que ele não possui a espinha, a coluna vertebral, mas ele possui um crânio, tá? E aí ele pode ser considerado também como um vertebrado, tá bom? Então, os animais vertebrados, como a gente pode ver aí, eles podem ser divididos em 5 grupos: os peixes, os anfíbios, os répteis, aves e mamíferos, tá? Então, os peixes, nós temos como exemplo a sardinha e os tubarões. Os anfíbios, nós temos como exemplo sapos, pererecas e as rãs. Os répteis, temos como exemplo os lagartos, os crocodilos e as cobras. Já as aves, nós temos como exemplo a ema, o bem-te-vi e o pavão. Os mamíferos, nós temos nós, que somos os seres humanos, os cachorros, macacos e as baleias. Então, todos esses grupos, tá, são vertebrados, estão classificados dentro do grupo dos vertebrados, tá certo? São aqueles animais que possuem vértebra, coluna vertebral. Agora, nós vamos para uma outra classificação, que são o tipo de alimento que cada animal come, tá? Nós temos os animais carnívoros, os animais herbívoros e os animais onívoros. A gente vai conhecer cada um, tá certo? Agora, nós temos aí os animais carnívoros, como o nome já está dizendo, carnívoros, tá? Os animais carnívoros são aqueles animais que se alimentam apenas de carne de outros animais, tá? Nós temos como exemplo as onças, as serpentes, os leopardos, ursos, tubarão, água-viva, crocodilo e o dragão de Komodo, que é esse aí que está na foto, tá? Então, para conseguir se alimentar desse modo, esses animais contam com uma série de adaptações importantes para garantir a captura das presas, como venenos, que é no caso das cobras, garras, presas, pontiagudas desenvolvidas em alta velocidade. Então, para eles caçarem outros animais, eles precisam ter essa série de adaptações, tá certo? Que ajudam eles a capturar as presas. Os animais herbívoros são aqueles animais que se alimentam de vegetais ou de algas, tá? Então, são exemplos as ovelhas, nós temos cavalos, vacas, as girafas, as zebras, gafanhoto e iaque, que é esse feito um boi, tá? Que não é da nossa região. Então, esse daqui é o iaque, tá? Então, os animais herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais ou algas. Nós temos também os animais onívoros, que nós, seres humanos, estamos classificados nesse grupo, que são os animais que comem tanto carne quanto vegetais e algas, tá certo? Então, aqui como exemplo, nós temos ratos, baratas, adaptações, que são dentes capazes de cortar, morder, amassar o alimento, tá? Então, animais carnívoros são aqueles que se alimentam de carne. Os herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais ou algas.
E os animais onívoros são aqueles que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais ou algas, tá? Então, gente, a atividade de casa de vocês estará disponível em PDF no grupo do WhatsApp da sala do 5º ano, tá certo? Espero que tenham gostado da aula. Podem entrar em contato comigo, tá certo? Um grande beijo e até a próxima aula.